Então vimos na aula passada que Moisés escreve os 5 livros, né, o Pentateuco, e ele começa com o livro de Gênesis, e o intuito aqui principal é escrever a história da redenção humana, o tratado da salvação, e em segundo plano orientar o povo que estava há mais de 400 anos escravizado, aprendendo toda a cultura dos egípcios e tendo toda uma visão errada, e principalmente porque Moisés iria falar sobre regras, ia falar sobre leis, e eles precisavam entender por que dessas leis, né? Então, o livro de Gênesis vai trazer essa explicação. Nós também vemos aqui que Deus prepara o ambiente para a criação do homem, que é o principal objetivo de Deus é a vida humana. E para isso ele cria o mundo, cria os animais, cria as plantas, as ervas, ou seja, meios de se alimentar, meios de viver, meios de fazer com que haja uma comunhão gostosa, perfeita entre Deus e o homem. Vamos ler então o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para os dias e anos, e seja para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 4º. Então, vamos ler aqui até a criação do homem, né? Mas vamos falar aqui algumas coisas, né? Então, você vê que Deus cria aqui 2 grandes luminares, o luminar maior e o luminar menor. O luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então, uma coisa interessante é que a gente sabe que esse luminar se chama Sol e Lua. É interessante porque nos versículos anteriores das aulas passadas, que a gente está tratando aqui do livro de Gênesis, você vê que Deus dava nomes, né? Mas chega que Deus não dá nome. Deus fala da Lua e do Sol como luminar grande e luminar pequeno, ele não dá nome. E por que ele faz isso? A explicação é óbvia. Ele não dá nome porque justamente esses, lá na cultura dos egípcios, havia o Deus Sol e havia o Deus da Lua. Então, como Deus queria deixar bem claro que não existe Deus nenhum, ele é o único Deus, e que essas representações de deuses que não existem, na verdade, não passa de uma mera criação de Deus. Deus criou o Sol, Deus criou a Lua. Ponto final. Eles não são deuses para serem adorados. Então, por isso que aqui Deus não dá esse nome. Outra coisa interessante é que ele fala aqui que para governar o início e o fim, né? Para governar, o governo aqui, na verdade, a palavra governar aqui quer dizer marcar, né? Marcar o início do dia e o fim do dia, e o início da noite e o fim da noite. Esse é o sentido aqui. Ou seja, não se trata aqui de governar de fato a vida, porque algumas pessoas elas se movimentam a partir da leitura dos astros, né? Naquela época se fazia muito isso, como até hoje faz, como por exemplo a leitura do horóscopo, né? Saber o que o horóscopo está dizendo e tal. Na verdade é a leitura dos astros que vai dizer, que vai determinar, que vai governar a minha vida. E na verdade não passa de meras criações. Você também vê que ele vai falar aqui das estações, e nada mais é do que um preparamento para o calendário litúrgico das festas da qual Deus utilizaria para que o homem pudesse fazer as representações daquilo que seria Cristo, né? O ponto das Escrituras aqui, do livro de Gênesis e quase todo o Antigo Testamento, vai se apontar para Cristo, né? Então, as festas, os sábados, os rituais, todos eles apontavam para Cristo. É por isso que a gente não faz mais nada disso hoje. A gente não guarda o sábado, a gente não faz as festas, apesar de ter semelhança, né? Por exemplo, tem a Páscoa, né? Uma festa judaica, e aqui no nosso
Ocidente, né, na atual época, a gente também tem a festa da Páscoa, né, que é lida de outra forma, do coelhinho da Páscoa, tal, aquela coisa toda, mas na verdade aqui não existe nenhuma obrigação de guardar festas. Tudo isso era uma representação da salvação que iria vir. Claro que a gente vai tratar disso mais para frente, com certeza haverá uma compreensão dessas coisas. Então, Deus não nomeia, justamente para deixar claro que isso aqui só se trata de fato de uma criação de Deus. E agora vamos entrar na criação da vida, dos animais. Deus já criou os vegetais, agora vamos entrar na criação dos animais. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil e alma vivente, e as águas abundantes produzam conforme as suas espécies, e todas a ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Então, vemos aqui agora a criação da vida, né? E aqui ele usa, eu usei aqui algumas versões, né? Eu li aqui uma versão, mas tem outras versões aqui. E é interessante que ele usa uma expressão aqui que é seres que se movem na água. Quando ele usa essa expressão seres que se movem na água, é porque ele está incluindo aqui todo tipo de ser vivo. Ele está incluindo aqui todo tipo de ser vivo. É peixe, cardume, que na verdade é o coletivo de peixe, né? Camarão, toda espécie de animal aquático está lá. Mas ele faz também, ele fala de seres grandes, né? Animais grandes. E aí é interessante a gente analisar aqui o Salmo 74, versículo 13 e 14. Vamos lá, Salmo, deixa eu ver aqui, peraí. Salmo 73, 14. Que diz assim: pois todo... Peraí que eu acho que eu errei. 7,4, né? Salmo 7,4, 14, eu errei. Salmo 7,4, 14, que diz assim: fizestes um pedaço das cabeças do Leviatã e deste por mantimento aos habitantes do deserto. Então aqui está falando de um animal, Leviatã gigantesco, no livro de Salmos. E no livro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, também vai falar desses animais gigantescos. Isaías 27, primeiro. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, aqui ele cita 3 animais monstruosos, gigantescos. E aí, do que se trata aqui? Na minha leitura e na leitura de muitos teólogos, nós estamos falando, se trata aqui de dinossauro. Você fala, mas o livro de Isaías não foi escrito na época de Gênesis, foi escrito bem posterior, né? Anos depois. Salmos também. Então como é que pode existir ainda dinossauro? Aí eu quero te lembrar que agora em 2023 nós temos um dinossauro vivo aí, né? Que é o crocodilo. O crocodilo, ele faz parte, ele é um dinossauro, assim também como tem muitas plantas pré-históricas. Então algumas coisas de milhões de anos atrás, aí eu estou falando dentro daquela perspectiva do versículo 1 ao versículo 2, que se passou milhões de anos, eu vou utilizar disso para dizer que muitas coisas ainda estão aí, vivas, né? Para que a gente possa analisar. Então, e depois eu vou te explicar porque que eu estou trazendo isso aqui. Então, Deus criou os animais aquáticos, criou os dinossauros, porque não tem como você dizer que não é criado, que não existe, tem os ossos aí para provar. Mas foi Deus que os criou. Deus criou
todos os animais, absolutamente todos os animais. Então, e aí Deus o abençoa, que isso nada mais é do que é o poder da reprodução. Logo você vai entender que é isso de fato. Quando a gente continuar lendo, você já vai ver que de fato é isso. Então aqui se trata a bênção aqui é para que se reproduza. Então Deus faz os animais, assim como ele fez os vegetais. A gente viu na aula passada, com o poder de se reproduzir, ou seja, de perpetuar a espécie. Então, segundo a sua espécie. Isso quer dizer o quê? Peixe é peixe, ave é ave. Então, um animal não se torna outro animal, como diz a macroevolução. Mas aqui nós não temos nenhum problema com a microevolução, que é o poder de se adaptar. Essa é a explicação de ter várias espécies, vários animais. Aqui nós estamos falando de uma coisa muito rica, bonita e maravilhosa, que foi a criação dos animais aqui. Que coisa espetacular. Os animais, eles foram produzidos da terra, assim como as plantas, né? Então, a terra deu os animais, né? Então, você vê que há essa ligação entre a gente e o planeta Terra. Até porque você vai entender logo em alguns capítulos que o homem tem que amar e respeitar a natureza, cuidar. Todo bom cristão, ele não idolatra a natureza, como algumas pessoas fazem, né? Que se amarra, né? Aquele Greenpeace, eu não esqueci, devia ter pesquisado para falar aqui, mas pessoas que salvem as baleias, né? Pessoas que se amarram nas árvores, né? Elas passam uma corrente nela e entre as árvores para que não possa matar as árvores. Quer dizer, o amor pela natureza, ela deveria ser um sentimento muito cristianizado. A Bíblia vai ensinar você a amar a natureza. Então tem uma passagem que fala que a Terra geme, né? A Terra geme, o planeta Terra geme, por quê? Porque é maltratado, né? Então o ser humano deveria tratar muito bem a natureza, a gente deveria amar a natureza, mas claro que não idolatrar como muitos os fazem, mas nós deveríamos amar a natureza e protegê-lo. Então, é interessante também que Moisés ele vai usar algumas expressões, ele fala seres vivos. Você não deve esquecer que nós estamos falando aqui de Moisés, que é um pastor nômade, que o conhecimento dele era limitado, né? Ele não conhecia todos os animais, né? Tenho absoluta certeza que Moisés, no tempo de Moisés, havia muitos animais que ele nem conhecia, nunca nem tinha visto, né? Então ele usa as palavras seres vivos, ele usa essa nomenclatura justamente para poder tentar colocar todos esses seres, o que ele conhece e o que ele não conhece. Vamos agora deixa eu voltar aqui para o livro de Gênesis. Vamos falar da criação do homem e vamos encerrar com a criação do homem. Deixa eu ver onde eu parei. Foi a tarde e disse Deus, Versículo 27. E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á de mantimento, e de todo animal da terra e toda ave do céu, de todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e esse que era muito bom, e foi à tarde e amanhã do sexto dia. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui de cara é a alimentação aqui. Eu acho muito interessante a alimentação, porque quando Deus ele cria a alimentação, ele fala que ele deve se alimentar dos vegetais e deve se alimentar da erva. Você sabe que erva, não sei se a Claudinha é uma mulher muito prendada, né? Tenho certeza que ela deve conhecer muitas ervas. A mãe dela que eu conheço também, ela com certeza são pessoas que conhecem muito tipo de erva, que é bom para certas doenças, né? Também, às vezes, serve para fazer um chá, mas com certeza nunca para se alimentar, né? E também quando fala de vegetais, poxa, então complicado, né? Viver de vegetal, viver de fruta.
Fala, toda fruta você pode comer, quer dizer, pensa bem comigo, é complicado isso aí, né? Que alimentação precária, mas não é precária. Nós estamos tratando aqui de um jardim do Éden, né? Que tem toda sorte de alimentação maravilhosa, e que o que a gente tem hoje aqui, Osmar, nada mais é do que um resquício do que um dia foi. Então toda árvore que você come, toda fruto que você come aí, banana, maçã, tantas frutas gostosas e maravilhosas, na verdade, são apenas um resquício do que um dia foi no Jardim do Éden. Então nós estamos falando aqui de frutas que provavelmente a gente não tem acesso hoje, que devia ter uma alimentação rica, que faria você, que seria mais gostoso do que uma pizza, do que um sanduíche, do que, sabe? Então, toda a alimentação maravilhosa que você imaginar aí, aquelas árvores que foram produzidas, que Deus permitiu que Adão tivesse acesso, elas tinham sabores maravilhosos. Inclusive a erva. Tinha ervas ali que eram uma alimentação rica, maravilhosa. E o mais interessante é que quando o homem foi criado sendo vegetariano. Ou vegano, como você queira pensar, mas o homem não era carnívoro. O homem vai passar a ser carnívoro depois de Noé. Vamos chegar lá. Mas o importante você entender é que essa alimentação, essa dieta que Deus está dando aqui para Adão e Eva, é uma alimentação maravilhosa, porque faz parte de um jardim que Deus preparou, e que quando esse jardim for proibido, ele for tirado deles, o que vai sobrar são um resquício do que um dia foi. Então nós temos aqui coisas e você vê que são tão maravilhosas, né? Tem certas frutas aí que, meu Deus do céu, é tão gostosa, né? Então, então Deus cria o homem. É interessante que quando Deus cria o homem, por 10 vezes, né? Está escrito aqui até então, e Deus disse, mas agora Deus usa uma outra palavra para fazer o homem, que é façamos. Façamos aqui é uma palavra bem sutil, né? É uma semente da verdade da Trindade que vai ser explorada, mais conhecida e explorada no Novo Testamento. Mas aqui está tendo uma palavra sutil. Muitas pessoas combatem isso aqui, né? Pessoas que não aceitam a Trindade. Elas vão argumentar, por exemplo, que esse façamos aqui é uma palavra que tem o significado de majestético, fugiu a palavra aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um rei, por exemplo, ele vai estar no meio de algo muito pomposo, né? Ele vai falar, ele normalmente se refere a si mesmo no plural. Então, nós construímos aqui essa ponte e tal, quer dizer, foi ele que construiu, mas ele, como é uma palavra para explorar uma grandeza, ele vai usar a palavra no plural. Então, alguns vão justificar dizendo que é isso aqui, mas não tem muito sentido. Ele podia ter usado isso de outras formas, em outros ambientes, quer dizer, só aqui, só nesse momento, quer dizer, não cola muito, no meu entendimento de muitos teólogos, essa não é a melhor interpretação. Uma outra interpretação que eles costumam dizer é que Deus estava falando com os anjos, só que também vai cair por terra, porque ele diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Nós não somos a imagem e semelhança de anjos. Então a verdade é que o que mais vai caber aqui é justamente essa semente da verdade, que é a Trindade, que ela só vai ser explorada de uma forma melhor abordada no Novo Testamento. Então, o homem foi criado com a imagem e semelhança de Deus. Mas que imagem é essa? Porque, como assim, o Deus é eterno, né? O homem é eterno? Não. Deus é todo poderoso. O homem tem algum tipo de poder? Não. Então, que semelhança é essa? E que semelhança? Então, aqui é a resposta de por que Deus cobra a ética do ser humano. Por que Deus, Yahweh, cobrava a ética dos seres humanos e os outros deuses não cobram? É porque nós somos a imagem de Deus. E em que nós somos a imagem de Deus? Nós somos seres dotados de características morais e espirituais que refletem esse caráter divino. Então, o ser humano, de cara, ele é um ser pessoal, igual Deus é um ser pessoal. Ele é inteligente, como Deus é inteligente. Ele é consciente, ele é criativo. Ele usa da linguagem, assim como Deus usa. Ele é um ser moral, que
que é capaz de mostrar amor, justiça, bondade, retidão. Esses são os atributos de Deus. E Deus conferiu isso, ou seja, Deus ele dividiu essa característica com o homem. Então tem atributos de Deus que ele compartilhou com o homem, e tem outros atributos que não compartilhou. Então Deus compartilhou o atributo bondade, mas Deus não compartilhou outros atributos que, por exemplo, tem a ver com a sua com a sua eternidade, com o seu poder, com a onipresença, onipotência, onisciência. Então, Deus não compartilhou isso, mas o que ele compartilhou foi isso que eu acabei de citar. E qual é o objetivo de Deus na criação do homem? Bem, Deus ele cria o homem para que ele seja o representante dele aqui na Terra, né? E que toda a criação ela passa a ser sujeita ao homem. E é claro que isso é um relacionamento de amor. Essa sujeição da terra que Deus dá ao homem é uma sujeição de amor. Da mesma forma que Deus ele tem um relacionamento com o homem, e é um relacionamento de amor. O homem se sujeita a Deus, mas Deus ele recebe de Deus amor. É a mesma coisa que Deus faz aqui. Ele estabelece aqui entre o homem e a criação. Outra coisa que eu acho de extrema importância é que ele fez macho e fêmea. Essa é a palavra que vai estar no hebraico, né? Macho e fêmea. Aí a tradução vai trazer homem e mulher. Por quê? Porque ambos são a imagem e semelhança de Deus. Aqui não há um maior do que o outro. Tanto o homem quanto a mulher é a imagem e a semelhança de Deus. E ambos sujeitariam a terra, né? Em amor, como eu disse. E aqui ele faz macho e fêmea. Deixa claro aqui que o que estabelece se você é homem ou se você é mulher é a sua condição biológica. Não é a sociedade, não é o que eu acho, não é o que a minha cabeça pensa, né? Então, o ponto aqui é macho e fêmea biologicamente distinto, porque Deus é um Deus que faz distinção. E tanto o homem quanto a mulher deveriam dominar e deveria sujeitar a terra. Mas essa sujeição aqui, por qual motivo? O ser humano, primeiro ele deveria pesquisar a criação, né, conhecê-la, usar o resultado do seu conhecimento, que é o que nós chamamos de tecnologia, para promover o seu bem-estar e o seu crescimento. E tudo isso com amor e respeito à natureza, também devendo estabelecer sua cultura sob a orientação do Eterno. Tudo isso era os objetivos de Deus, para que haja o quê? Um relacionamento. Não que Deus precise. Deus não precisa de um relacionamento. Você vai ver em toda a escritura que Deus era completamente suficiente em si mesmo, uma vez que ele tem a Trindade. Ele se relaciona muito bem entre ele, Filho e o Espírito Santo. Mas quis Deus, aprove Deus, decidiu Deus criar um ser a qual ele tivesse esse relacionamento. Então, Deus abençoa eles para que eles sejam fecundos. Por isso que eu disse, quando a palavra abençoar aqui está relacionada a se desenvolver, a procriar, né? Como eu tinha dito antes. E aqui é traçado isso aqui. Para quê? Para que Deus continue se relacionando com os homens, né? Com a descendência dos homens, a qual ele escolheu para que seja o alvo dele de relacionamento, né? Os filhos, os seus filhos, os meus filhos, e tudo isso para que haja essas virtudes, né? E que a bondade de Deus seja expressa no homem e na mulher. Agora a pergunta é, o que Moisés queria ensinar, né? Já que é Moisés que escreveu. Eu falei que ele tem o ponto aqui principal é falar sobre a salvação, a história da redenção do homem, mas também tinha o objetivo de ensinar ao povo. O que Moisés queria ensinar aqui?
Então, Moisés quer ensinar aqui que sol, lua, são criações de Deus. Não era para ser adorado. Então aqui é para não adorar nem o sol, sabe? Moisés falando para os hebreus, ó, não adore o sol, não adore a lua, não adore as estrelas, não adore os animais. São tudo criaturas, não são deuses. Outra coisa que Moisés ensina aqui é não tenha medo da natureza. Não tenha medo do escuro. Na época, não havia luzes aqui, né? Havia uma precariedade. Não vai sair a palavra, mas você entendeu. Então havia aqui as luzes não tinham luzes como temos hoje. Então as pessoas morriam de medo das trevas e tal. Estou dizendo aqui, ó, foi Deus que criou essas coisas, não tenha medo. Deus criou os grandes animais, como os dinossauros. Então os grandes animais causavam pavor, medo, era usado para poder amedrontar as pessoas. Não tenha medo da criação de Deus, não tenha medo da natureza. Foi tudo Deus que fez. Era isso que Moisés estava ensinando. Que você não deve adorar homens, não deve adorar Faraó. Adorava-se Faraó, era chamado filho dos deuses. Não adore homem, adore só Deus é que é Deus, Ele que fez, Ele que criou todas as coisas. Outra coisa que Moisés queria mostrar para o povo é o valor das pessoas, sabe? A imagem, a semelhança de Deus. As pessoas, elas são importantes e elas não devem ser desprezadas pela cor da sua pele, pelo diploma, se tem diploma ou não, a conta bancária, se tem grana ou não, o país a qual ela tem origem, o estado de onde ela veio, e tantas desculpas que a gente tem para poder desprezar o outro. Tantas coisas que a gente faz para poder desprezar as pessoas, mas está ensinando aqui que todo mundo tem seu valor, todo mundo aqui é imagem e semelhança de Deus. E então ele ensina também que, já que o homem é a imagem e semelhança de Deus, então você não pode roubar essas pessoas. Você vai estar roubando o próprio Deus. Você não pode matar. Não mate seu semelhante. É por isso que você não pode matar. São pessoas que trazem em si a imagem e semelhança de Deus. É claro que lá na frente nós vamos ver a entrada do mal. Isso vai corromper. Mesmo assim, ainda assim, o homem carrega em si a imagem e semelhança de Deus. Esse é o motivo, por exemplo, de pessoas, muitas vezes, elas não creem em Deus, não seguem o Evangelho, nunca ouviram falar de Deus, nem querem saber de Deus, mas elas falam algumas verdades de Deus. Por quê? Porque a luz de Deus ainda está lá nelas. Por mais que esteja um pouco apagada, mas a luz de Deus está em todo ser humano. Por isso que você vê que tem pessoas que elas... não vou me adiantar, lá na frente a gente vai falar mais sobre isso aí. Então, as pessoas são imagens mesmo, não pode roubar, não pode furtar, não adulterar. A verdade é que a visão cristã, essa visão cristã de mundo, é a que tem a base da ética, é a que tem a base do caráter. Então, o que isso significa para aquele povo? Para aprender a amar e respeitar uns aos outros, para poder valorizar as pessoas, para poder guardar ética, e essa é a explicação por que Deus cobra tanto isso. Deus cobra isso porque faz parte da própria essência de Deus. Nós puxamos isso dele. Sem o livro de Gênesis, Osmar, simplesmente a Bíblia não faz sentido. Se você não vê essas verdades aqui, logo não tem porquê. Assim, se de fato não é porque, igual, por exemplo, a visão da evolução, né? Tudo é aleatório, né? E sempre sobrevive o mais forte. Então logo nós não precisamos ter amor pelas pessoas mais velhas, né? Então logo não temos que ter amor pela natureza, logo o que é o mais forte sobrevive, né? Então essa visão distorcida, você vê que ela é completamente diferente da ética cristã. Eu sei que muitos cristãos, infelizmente, eles não demonstram respeito pelas pessoas, amor. Às vezes a gente está tão bitolado e fanático nas nossas crenças que esquecemos de amar e respeitar as pessoas. Isso deveria vir em primeiro lugar. Jesus ensina isso. E essa é a visão cristã. A visão cristã, ela dá sentido a essas coisas. Ela dá sentido a amar, a respeitar, a cuidar dos mais fracos, a cuidar dos mais velhos, a cuidar das crianças. Esse é o ponto do cristianismo. Então, as outras visões, tanto de evolucionismo quanto tantas outras, elas, na verdade, carregam muita deficiência. E nós estamos falando aqui de um Deus que é bom, né? Que quando ele faz
todas as coisas, ele fala que é bom, mas quando fala que é o ser humano, ele fala, é muito bom o que eu fiz, né? Muito bom o que eu fiz. Por que ele fala que é muito bom? Porque esse é o sentido da criação. O sentido da criação é o ser humano que Deus achou por bem, por graça, sem essa necessidade, para poder se relacionar e demonstrar, colocar no homem a sua imagem e a sua semelhança de um Deus que ama, que respeita, um Deus que tem amor pela natureza, pelas crianças, que cuida dos pobres, que cuida dos órfãos. É Deus que faz tudo isso. E é isso que eu deveria mostrar com o meu cristianismo. É isso que você deveria mostrar com o seu cristianismo, Osmar. É isso que todos os cristãos que estão ouvindo o que eu estou falando aqui deveriam mostrar. Respeito, amor pelas pessoas, cuidado e tantas outras virtudes que a gente vai... O livro da Bíblia Sagrada é cheio de virtudes. E não tem outros. Você começar a ler a Bíblia, você vai se deparar com essas virtudes e você vai entender que você tem que demonstrar elas. Então, vamos fazer uma oração aqui para encerrar. Meu Deus, quero te apresentar aqui minha vida, a vida do Osmar, entendendo, ó Deus, que é tão bom, meu Pai, tão maravilhoso a criação que o Senhor fez. O Senhor fez com propósito. O Senhor preparou todo o ambiente para que Adão pudesse estar. Eu quero entender, ó Deus, que muitas vezes as pessoas que estão ouvindo aqui estão com a vida destruída, a vida acabada, a vida com muita complicação, mas a grande verdade, ó Deus, que é para isso mesmo que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então as obras do diabo é a corrupção, é a dor, o abandono, é a destruição desses caráter que a gente expôs aqui nesse ensino. As pessoas às vezes, meu Pai, esquecem de respeitar uns aos outros porque tem mágoa, tem raiva, e essas coisas vão criando raiz, vai se alimentando e vai havendo destruição de famílias, vai havendo destruição de tantas famílias, né, que poderia estar vivendo uma bênção, vivendo a Tua graça, a Tua misericórdia, mas pelo contrário, vivem momentos de destruição. Eu quero te pedir que o Senhor venha, meu Deus, preparar um ambiente, assim como o Senhor fez lá no Jardim do Éden, que o Senhor fez o mundo, criou o mundo, que o Senhor preparou para que o homem pudesse viver, para que o homem pudesse estar perante esse ambiente de amor, de fraternidade, que o Senhor também venha fazer isso agora, meu Pai. Eu não sei quem está passando por dificuldade, passando por conflitos, mas que o Senhor venha desfazer através do sangue de Cristo e que venha preparar um ambiente propício para o amor, para o respeito, para a união, para a reconciliação, ó Pai. Meu Deus, assim como o Senhor criou os animais, criou a natureza, e que essa natureza ela se sujeita em amor ao homem. O Senhor deu esse privilégio, mas é para ser feito em amor, que a gente possa aprender a amar esse planeta, amar, meu Deus, a terra. A gente ama as nossas conquistas, mas a gente tem que amar também esse planeta, cuidar dos animais quando for possível, do cachorro, do gato, preservar a natureza, cuidar das árvores, do meio ambiente. Meu Deus, ensina-nos a amar esse planeta que o Senhor nos deu, não que o planeta fique gemendo, como está lá, me fugiu a memória do texto, mas fala sobre a terra está gemendo. Meu Deus, abençoa, nos dê graça para amar esse planeta, amar as conquistas que o Senhor tem nos dado, porque é o Senhor que prepara todas as coisas, é o Senhor que prepara, meu Deus, o casamento, é o Senhor que prepara a condição financeira, o trabalho, é o Senhor que prepara a família. Que a gente venha dar valor a essas coisas, Deus, que venha dar valor à nossa vida. Só temos uma vida e ela acaba tão rápida, muitas vezes a gente esquece de dar valor, que o Senhor venha nos ensinar a amar a nossa vida, a amar tudo aquilo que o Senhor tem permitido que chegue até nós. Meu Deus, o Senhor termina criando o homem, e o Senhor fica muito satisfeito. E viu Deus que era muito bom. É muito bom o ser humano. A gente às vezes perde tanto tempo odiando, perde tanto tempo olhando os defeitos das pessoas e esquecemos de olhar as qualidades. É claro que quando a gente se depara com pessoas más, a gente tem que se afastar de fato. A gente tem que se afastar dos invejosos. A gente tem que se afastar de pessoas que possam nos prejudicar. Mas aprendendo, ainda assim respeitando essas pessoas. Entendendo que elas se permitiram ser influenciadas pelo diabo a esse ponto. Mas as que estão perto de nós, família, que a gente vem aprender a amar, vem aprender a se achegar, a ver esse valor,
esse valor que Moisés estava ensinando para o povo, que deveria olhar com amor para o seu semelhante. Nós devemos aprender isso, que todos nós devemos aprender a olhar com muito amor ao semelhante, com muito respeito, aqueles que sofrem, aqueles que fazem escolhas diferentes da nossa, aqueles que nunca vão se converter, mas que de fato merecem todo o nosso respeito e consideração. Que o Senhor venha nos ensinar a ser respeitosos, a amar a cada um, a cada pessoa que o Senhor achou graça de trazer vida nessa terra aqui. Nos abençoe e nos guarde. Eu quero também pedir pela família. Eu sei que algumas pessoas estão orando, pedindo pela família, que o Senhor venha estender suas mãos, que o Senhor venha trazer cura também àqueles que estão hospitalizados, passando momentos difíceis, de angústia, aqueles que estão sem dinheiro, com dívidas, que o Senhor, meu Deus, venha conduzir a história deles, que o Senhor venha preparar um ambiente para eles resolverem esse problema. Meu Deus, eu apresento todas as pessoas que estejam sofrendo, que o Senhor venha achar graça e abençoar. As pessoas também que estão preocupadas com o futuro, né? Preocupadas com o governo, preocupadas com o que há de vir, que elas possam entender que é o Deus que criou todas as coisas. Nada foge da presença, nada foge da mão de Deus. O mais importante é que essa pessoa que está preocupada coloque a vida dela nas tuas mãos, porque o Senhor há de prover, há de guardá-la no dia do mal. Eu te agradeço por esses momentos, em nome de Jesus, amém.